pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um dia de aulas aqui no Vem Aprender. Hoje é um dia muito especial para todos nós e para vocês que estão estudando com a gente. Já percebeu há quanto tempo estamos nos encontrando aqui na telinha da TV Educativa e pelas redes sociais? Pois é muito tempo longe das escolas, mas não longe dos estudos e do conhecimento. E olha só, este já é o nosso programa de número 100! Isso mesmo, o nosso 100º encontro. Quanto tempo se passou, não é mesmo? Todos estamos com muita saudade de vocês. E a forma de nos encontrarmos é por aqui. E também pelas atividades que vocês estão fazendo e enviando aos professores. E falando em programa de número 100, olha só essa homenagem que a equipe aqui do programa preparou para vocês. Mais um ano iniciei, quantas coisas planejei, partilhar conhecimentos com as crianças, instrumentos e canções, poesias, boas ações, educados seis serão, guardou a esperança. Nosso ano diferente já se vai, em sala de aula, tela, cela, sou capaz. O importante é sempre amar, as crianças educar, toda aprovação que ocorra transpassar. Bons exemplos a seguir, leve a vida sempre assim e mantenha sempre erguida sua cabeça. O estudo levará longe onde queira chegar, basta que nos esforcemos, não se esqueça. Já sem aulas conseguimos realizar, todos juntos de mãos dadas caminhar. A luz do Vem Aprender, esse ano eu vou vencer, experiências em minha vida vou somar. Já sem aulas conseguimos realizar, todos juntos de mãos dadas caminhar. A luz do Vem Aprender, esse ano eu vou vencer, experiências em minha vida vou somar. Mais um ano iniciei, quantas coisas planejei, partilhar conhecimentos com as crianças, instrumentos e canções, poesias, boas ações, educados seis serão, guardou a esperança. Nosso ano diferente já se vai, em sala de aula, tela, cela, sou capaz. O importante é sempre amar, as crianças educar, toda aprovação que ocorra transpassar. Bons exemplos a seguir, leve a vida sempre assim e mantenha sempre erguida sua cabeça. O estudo levará longe onde queira chegar, basta que nos esforcemos, não se esqueça. Já sem aulas conseguimos realizar, todos juntos de mãos dadas caminhar. A luz do Vem Aprender, esse ano eu vou vencer, experiências em minha vida vou somar. Já sem aulas conseguimos realizar,
todos juntos de mãos dadas caminhar. A luz do Vem Aprender, esse ano eu vou vencer, experiências em minha vida vou somar. Que legal, gente! Esse é o nosso dia a dia, preparando o melhor para vocês. Mais uma vez, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Querida professora, obrigada por se dedicar e nos ensinar em meio a esse momento tão difícil, sempre fazer seu trabalho com muito amor e carinho. Vem aí, matemática. Olá, crianças! E aí, vamos para mais uma aula de matemática? Sexta-feira, né? Vamos ver qual é o seu objetivo da nossa aula de hoje? Classificar e comparar polígonos em relação aos seus lados, vértice e ângulos. Vamos ver lá então quais as atividades que nós vamos fazer com esses objetivos? Então, para atingir esse objetivo, vamos lembrar o que é polígonos? Olhem lá na telinha. Vamos relembrar? O que são polígonos? Vocês sabem o que os polígonos têm em comum com os ângulos? Em geometria, um polígono é uma figura com lados fechada. A palavra polígono vem do grego poli, que significa muitos, e gonos, ângulos. Então, polígonos, muitos ângulos. Para que uma figura seja considerada um polígono, ela não pode conter qualquer lado que faça curva. Dois de seus lados não podem cruzar-se e a figura não pode ter aberturas. Os polígonos recebem nome de acordo com os números de lado. Sendo assim, como é o nome do polígono com 3 lados? Vocês já viram aqui na aula sobre polígonos, né? E ali a pergunta que ela diz: como é o nome do polígono com 3 lados? Então vamos lembrar aqui o que a professora acabou de ler. Polígono é uma figura, né? Que não pode ter linhas curvas, que as linhas não podem se cruzar e essas linhas têm que estar fechadas. Ela perguntou qual é o nome do polígono com 3 lados. Para falar sobre esses lados e esses nomes, a professora trouxe uma tabelinha. Vamos ver? Olha lá, em qualquer polígono, o número de lados é igual ao número de ângulos. Alguns polígonos recebem nomes especiais. Vamos ler ali alguns deles? Então, lá, ó, qual que era a pergunta? Como era o nome do polígono com 3 lados? Triângulo. Quadrilátero, nós damos o nome ao polígono de 4 lados que tem 4 ângulos. Pentágono, 5 lados e 5 ângulos. Hexágono, 6 lados e 6 ângulos. Heptágono, 7 lados e 7 ângulos. E assim vai. Octógono, eneágono e vai até a numeração ali que a professora colocou de 20 lados. Vejam lá, esses ângulos ali ele colocou pra gente que sempre o mesmo número de lados é o número de ângulos. Vamos observar ali então o que são polígonos e o que não são polígonos? Vejam a próxima imagem. O primeiro quadrado ali, no primeiro retângulo, eu tenho algumas figuras de que são polígonos. E no segundo, o que não são polígonos. Por que então que eu posso dizer que no primeiro ali são polígonos? Porque são figuras com linhas retas, fechadas e que não se cruzam, né? E no segundo eu já tô vendo ali linhas curvas, linhas abertas, né? Então a primeira ali eu tenho imagens de polígonos e o segundo de não polígonos ali, né?
Então, nós vamos fazer uma atividade para verificar ali a quantidade de lados, ali a quantidade de ângulos. Nós já vimos que a quantidade de ângulos é a quantidade de lados. E nós vamos ver os vértices. O que é o vértice mesmo? É onde as linhas se encontram. A professora trouxe essa atividade para vocês. Vejam, eu tenho uma imagem com vários polígonos dentro ali. E nós vamos completar aqui a tabela. Qual é o nome do polígono? Quantos lados ele tem? Quantos vértices e quantos ângulos? Para poder fazer isso, primeiro nós vamos separar aqui esses polígonos que estão todos juntos. Vamos contar os lados, vamos contar os ângulos e vamos verificar ali os vértices. Vamos tirando um a um para poder fazer essa atividade? A professora já trouxe ele ali num tamanho menor para vocês verificarem. Mas eu trouxe junto para vocês observarem que eles podem estar em várias posições, tirando o primeiro ali. Então, a professora vai separar aqui esses polígonos, né? Para nós contarmos, verificar o número de vértice, o número de ângulos e o número de lados. Já separei dois e aqui a professora já trouxe eles em tamanho menor, recortados para a gente poder fazer essa verificação. Vejam, vamos recortar ali para fazer essa verificação dos ângulos e dos vértices. Olhem lá, esse que a professora trouxe aqui. 1, 2, 3, 4 lados, marcando 1, 2, 3, 4 ângulos. E o vértice? É onde as linhas se encontram. 1, 2, 3, 4. Se eu for procurar ele aqui na tabela, olha lá, vamos marcar o 4 e o 4 aqui. Um polígono com 4 lados, qual é o nome dele? Isso, é um quadrilátero. Quadrilátero. Quantos lados? 4. Quantos vértices? 4. E quantos ângulos? 4. Essa figura eu já encontrei na minha tabela. Agora essa daqui. Vamos contar lá? Consegue enxergar ela aqui na bancada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ângulos. E quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Onde eu encontro ela aqui agora? Isso! Então, qual é o nome do polígono que tem 8 lados? Isso, octógono. Octógono. Quantos lados ele tem? 8. Quantos vértices? 8. E quantos ângulos? 8. E esse daqui que a professora recortou ali daquela imagem? Vamos contar quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos ângulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como dizia lá a descrição, o número de ângulos é o mesmo número de lado, o mesmo número de vértices, 7. Olha a imagem aqui na tabela. Que polígono é com 7 lados? Qual é o nome que nós damos? Heptágono. Vamos colocar lá? Heptágono. Quantos lados? 7. Quantos vértices?
7. E quantos ângulos? 7. Então, esse daqui nós também já encontramos. Vamos verificar desse daqui agora? Vejam ali, ele é um polígono, né? Ele não regular, porque ele tem formas diferentes, e nós vamos verificar quantos lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados. Quantos ângulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ângulos. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vértices. 10 vezes ele se encontrou. Como é o nome desse polígono? Decágono. Vamos encontrar aqui o 10? Olha lá a figura. Opa, só um pouquinho que a professora vai juntar aqui. Que caiu e sumiu. Posso voltar? Juntei. Olha lá, vamos verificar aqui a imagem semelhante. Então, 10 lados. Como é o nome mesmo que a professora falou? Decágono. Uns nomes diferentes, né, gente? Quantos lados? 10. Quantos vértices? 10. E quantos ângulos? 10. Mais uma figura vamos destacar lá. Vamos tirar já mais uma. Mais uma. E mais uma já aqui para adiantar um pouquinho. Para completar a nossa tabela. Olha lá. Essa daqui, vamos observar quantos lados lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos ângulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um polígono de 6 lados, como que nós damos o nome? Isso, hexágono. Quantos lados? 6. Quantos vértices? 6. Quantos ângulos? 6. Olha lá o qual que nós encontramos? Esse da nossa tabela. Vamos marcar. Aqui. Vejam o amarelinho, outro que a gente tirou. 1, 2, 3, 4. Ah, nós já completamos. Vamos verificar aqui. 4 é esse daqui. Um quadrilátero com 4 lados, com 4 vértices, com 4 ângulos. E esse aqui que nós temos aqui? 1, 2, 3 lados. 1, 2, 3 ângulos. 1, 2, 3 vértices. Lá, lembram da pergunta que dizia lá no início da nossa aula? Qual é o nome desse polígono? Triângulo. Então, vamos colocar lá o nome de triângulo. Certo? 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Encontramos essa figurinha da tabela? Encontramos. Vamos separar mais uma? Vamos lá? Mais uma aqui. Essa pequenininha que tá bem no meio, escondidinha aqui. Vamos cuidar para nós não estragarmos ela, né? Já vamos aproveitar e tirar mais uma. Mais duas, para adiantar o nosso serviço. Porque vocês estão me ajudando a verificar nos polígonos o número de lado, de ângulos e vértices. Em polígonos regulares e não regulares. Essa pequenininha aqui, bem pequenininha. Veja lá. 1, 2, 3, 4. Opa, com 4 nós já vimos.
os 4 lados, os 4 ângulos e os 4 vértices. É um quadrilátero. E essa aqui que a professora tem, essa rosa? Um lado, 2, 3, 4, 5, 6. Já vimos também que é o hexágono ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Tá aqui a figura que nós encontramos. O hexágono ali, ó, com 6 lados. Essa azul, vamos observar lá? Conta com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, também já completamos ali com 7 lados. 1, 2, 3, 4. Olha que pequenininho esse ângulo aqui. 5, 6, 7. Lembra do ângulo reto, do ângulo agudo ali que nós vimos na aula passada dessa semana? Então, com 7 eu também já identifiquei o heptágono ali, olha. 7 lados, 7 vértices e 7 ângulos. Vamos tirar mais ali? Vamos lá, vamos recortar. Tá quase acabando, olha lá. Tá acabando as nossas figuras. Vamos para completar a nossa tabela. Uma laranja, uma azul, mais uma rosa e uma vermelha. Aqui, essa laranja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encontrou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá, as linhas se encontram, o vértice. 7 lados, 7 ângulos e 7 vértices. Encontramos a figura ali, o heptágono, com 7 lados, 7 vértices e 7 ângulos. Tá acabando nossas figuras. E esse daqui agora? Vamos contar lá? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 lados, 5 ângulos e 5 vértices. Qual é o nome do polígono que nós damos com 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos? Qual é o mesmo? Isso, o pentágono. Vamos escrever? Esse ainda nós não havíamos escrito aqui. Pentágono. Com 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos. Encontramos a figura? Encontramos. Só tem mais 2 aqui. Vejam lá, essa rosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, nós já vimos, olha lá. O ângulo reto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos, é o hexágono. Não é mesmo? Olha lá a figurinha que nós já encontramos. E a última, vejam quantos lados tem essa figura. É uma figura bem não regular, né? Então, olha lá, vamos contar do primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantos lados eu tenho aqui? 12 lados. Vamos ver quantos ângulos? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ângulos. Quantos vértices? Quantas vezes a linha se encontra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E assim nós vamos completar aqui, ó, a nossa tabela. Um polígono com 12 lados tem o nome de dodecágono. Dodecágono. Quantos lados? 12. Quantos vértices? 12. E quantos ângulos? 12. Vejam, nós tínhamos várias figuras, vários polígonos, né? São considerados de polígonos por quê? Porque eles têm linhas retas, que não se cruzam e todos eles estão fechados. Aqui nós completamos com o nome desses polígonos, verificamos a quantidade de lados, de ângulos e de vértices. Dessas atividades que nós fizemos aqui para completar o quadro, a professora agora vai tirar. Lembra que lá no início a gente falava dos polígonos especiais? Nós vamos mostrar agora que os polígonos, aqui ó, o polígono regular, vou tirar esses que nós fizemos aqui, regular, eles podem ser semelhantes. Quando que eles são semelhantes? Olhem lá, qual é o polígono que a professora tem aqui? Tem um menor e um maior. Qual é esse polígono? Se eu contar quantos lados ele tem? 1, 2, 3, 4. Um polígono de 4 lados, ele é um quadrilátero. Ele tem quantos ângulos mesmo? 1, 2, 3, 4. Vamos marcar aqui para ficar mais fácil de visualizarem, ó. 1, 2, 3, 4. No maior aqui também, 4 lados, 4 ângulos. Olha, lembra do ângulo reto que nós vimos lá, que mede 90 graus? Olha lá, os quadriláteros com 4 lados e 4 ângulos. Esse é semelhante a esse. Por que que ele é semelhante? Por que que ele não é semelhante a esse quadrilátero aqui que nós colocamos lá na atividade? Por quê? Porque os ângulos são diferentes. Vejam os ângulos, ele tem o mesmo número de lado, o mesmo número de vértices, o mesmo número de ângulos, mas o ângulo desse quadrilátero é diferente desse daqui. Então, esses são semelhantes. Por quê? Porque os seus ângulos são iguais e suas medidas são proporcionais. Aqui eu tenho um quadrado de 4 centímetros de lado. E aqui eu tenho um quadrado com 8 centímetros de lado. Então, eu tenho quadriláteros que são semelhantes e quadriláteros que não são semelhantes. Assim acontece com os outros polígonos. Mas eu precisava mostrar para vocês aqui isso, essa semelhança que dizia lá do nosso objetivo. Verificar o número de lados, vértices e ângulos e a semelhança. A semelhança está aqui dos nossos quadriláteros. E para ver com essas atividades e com o que nós fizemos hoje, vamos reforçar com a nossa tarefa lá de casa? Vejam lá qual é a nossa tarefa. Olha lá, falando da semelhança. Duas figuras planas são semelhantes quando os ângulos correspondentes são iguais. Então, lembra que nós vimos os quadriláteros ali? Os ângulos têm que ser iguais para elas serem semelhantes. E a medida dos lados tem que ser proporcionais. Sabendo disso, observe as figuras e diga quais delas são semelhantes entre si. Eu tenho 3 alternativas. Vocês vão verificar ali essas alternativas e vão ver quais delas são semelhantes. Lembrando que os ângulos precisam ser iguais e as medidas precisam ser proporcionais. Aí vai ficar fácil, lembrando da nossa aula, verificando a tarefa. Nós vamos atingir o nosso objetivo da aula de hoje? Qual era o objetivo?
classificar e comparar polígonos em relação aos lados, vértices e ângulos. Conseguimos atingir esse objetivo? Conseguimos, nós vimos ali o nome desses polígonos, conseguimos ver que o número de vértices e ângulos são iguais, né, nas figuras ali, e conseguimos ver essa semelhança. Então, lembrando da aula e fazendo a atividade de casa, vocês vão ficar bem espertos. Certo, crianças? Então, até mais. Até a próxima semana. Parabéns a todas as professoras que têm ensinado nós mesmos de longe. Logo estaremos juntinho outra vez. Vamos dar o nosso melhor, aprender para sermos pessoas adultas capacitadas. Obrigada a todos que têm se esforçado para nos ensinar e tem paciência, e a todos os pais também pelo carinho que nos ajuda. Amo a todos. Tchau. Vem aí, língua portuguesa. Bom dia, crianças. Mais uma semana que está chegando no fim. A última aula do professor Júnior de língua portuguesa nessa semana. E eu espero que vocês estejam animados, né? Vamos lá separar os nossos materiais. O que nós vamos precisar para a aula de hoje? Para a aula de hoje, eu sugiro que os alunos do 4º e do 5º ano separem o livro didático. Então, o professor trouxe aqui, ó, caderno, lápis, borracha, para vocês fazerem as anotações que acharem pertinentes, e o livro do 4º ano e o livro do 5º ano, que nós vamos utilizar para realizar as atividades da aula de hoje. Preparem o cabeçalho no caderno para fazer as anotações. Hoje é dia 4 de setembro, coloquem o nome completo e a aula de língua portuguesa. Quais serão os objetivos da nossa aula hoje? Escrever corretamente palavras usuais com S com som de Z, X com som de Z, CESE, CISI, SS e C cedilha. Então, nós vamos trabalhar um pouco da ortografia também nesta aula. Além de reler e revisar textos para corrigi-los e aprimorá-los, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação, né? Então, vejam bem, nós trabalhamos nas nossas duas últimas aulas a variação linguística, ou seja, a forma com que as pessoas se comunicam de diferentes maneiras, né? Nós vimos que existe uma variação linguística regional, uma variação linguística histórica, nós temos termos regionais aqui de Ponta Grossa que nós conhecemos e existem outras maneiras das pessoas falarem em determinadas regiões do Brasil. Aqui o professor trouxe um texto que fala da variante linguística dos mineiros, né? Das pessoas que vivem lá em Minas Gerais. Então vejam só, é lógico que é um caipira, nem todas as pessoas falam assim, mas é uma maneira que nós temos de conhecer uma variante linguística. Vejam como esse texto foi escrito. O texto se chama Causo Mineiro. Olha só. Sá passado era 7 de setembro. Estava eu na cozinha tomando uma pinco-mel e cozinhando um quilo de carne com massa de tomate para fazer uma macarronada com galinha assada. Quase caí de susto quando vi um barulho vindo de dentro do forno, parecendo um tiro de guerra. A receita mandou pôr milho de pipoca dentro da galinha para assar. O forno esquentou, o milho estourou e não é que a galinha explodiu? Nossa senhora, fiquei branco que nem um litro de leite. Foi um trem doido demais. Quase caí dentro da pia, fiquei sem saber de onde que eu vim, de onde que eu tô, por onde que eu vou. Ó, pra você ver que loucura, graças a Deus ninguém se machucou. Então vejam, gente, esse texto, ele foi escrito de uma maneira totalmente informal. Por quê? Porque aqui não está obedecendo às regras da língua padrão. Ou seja, aqui foi escrito da maneira com que se fala. Nós aprendemos nas duas últimas aulas que a linguagem informal, as gírias, as abreviações, os termos ou expressões utilizadas numa determinada região, elas estabelecem uma comunicação informal. No entanto, quando nós vamos escrever o texto, nós precisamos se atentar para a linguagem formal, porque você veja, os termos aqui estão praticamente todos
errados, do padrão escrito, né? Lógico que nós entendemos a história, nós entendemos que é uma pessoa que foi lá, colocou um milho dentro da galinha, colocou para assar, o milho da pipoca estourou, ela se assustou, caiu, mas enfim, ninguém acabou machucado. Então vejam, se a gente parar para pensar, oralmente, falando, nós compreendemos. A escrita precisa ser aprimorada. Por quê? Porque não obedece à regra padrão. Tudo bem? Olhem só, estes termos foram utilizados no texto e vejam que eles estão com a grafia errada. Olha lá, ó, o termo cozinha. O que será que o personagem quis dizer? Ele quis dizer que ele estava na cozinha, né? Galinha assada. Quando ele colocou tudo junto ali, o que ele quis dizer? Galinha assada. Esquentou. Esquentou. Veja como é uma maneira de pronunciar a palavra diferente da maneira com que ela é escrita. Então, quando ele fala esquentou, na verdade ele está falando esquentou, né? Quando ele escreve assim, ó, galinha explodiu, ele quis dizer que a galinha explodiu. Nossa Senhora, o que será que ele quis dizer? Nossa Senhora, né? É uma expressão que diz, meu Deus do céu, Nossa Senhora, né? Ou ainda quando ele diz, se machucou. O correto seria machucou-se. Mas o se machucou, a gente utiliza mesmo. Às vezes o aluno chega lá para o professor e diz assim, professor, eu caí na aula de educação física. Qual que é a primeira coisa que a gente já pergunta para o aluno? Mas se machucou? Né? A gente utiliza esse termo informal, na linguagem informal. Né? Se machucou ou não? O correto seria machucou-se. Então vejam que estes termos, quando a gente fala, a gente entende, mas na hora de escrever, nós precisamos seguir a regra padrão. Agora o professor vai atentar vocês para algumas características destas palavras que trazem um som que é o objeto do nosso estudo de hoje. Olhem, por exemplo, na palavra cozinha, nós vamos reparar no som do Z, do Z, ó, cozinha. Galinha assada, ó, assa. Esse fonema do sa, do som dos dois S's. Na palavra esquentou, nós utilizamos o S, né? Galinha explodiu. Aqui o professor trouxe o som do X, olha. Explodiu. Vejam, gente, reparem estas duas palavras. Esquentou, com S, ou explodiu, com X. Então vejam que o som ali é o mesmo, mas nós utilizamos letras diferentes para produzir esse som. Na palavra Nossa Senhora, mais uma vez o professor trouxe o som dos dois S's, ó, nossa. E no machucou-se, a gente tem o CH, que faz, ó, machu, chu. Vejam que lá na linguagem informal, a gente utilizou o X, né, ó, se machucou. E aqui na linguagem formal, a gente traz o machucou-se com CH. Vejam que o CH e o X, neste caso, também emitem o mesmo som. Então, esse vai ser o nosso objeto de estudo na aula de hoje, né? Quando é que a gente utiliza determinadas letras, sendo que elas têm o mesmo som? Tudo bem? Ó, mas, professor, mas então se elas têm o mesmo som, quando que eu vou usar cada uma delas? Reparem no uso do S, Z ou X nesta coluna de palavras. Olha só, na palavra presente, amizade, ó, presente com S, amizade com Z. O som ali é o mesmo, é o som do Z, porque geralmente, né, o S, quando ele está entre duas vogais, ele tem o som de Z. Ó, presente, amizade. Olha outro exemplo aqui, ó. A palavra exemplo. Exemplo. O X ali tem o som de Z. Então, no presente, amizade e exemplo, nós temos 3 letras diferentes que produzem o mesmo som. Na palavra casa, acontece a mesma coisa. O S novamente apresentando o som do Z. Por quê? Porque está entre vogais, né? Vejam aqui nas duas últimas palavras, quando a letra está no final da frase.
Veja, ó, vírus ou feliz, o som também é o mesmo, mas as letras são diferentes. Na outra coluna aqui, nós temos o uso do S, SS, C ou C cedilha, que também a gente vai observar essa presença de letras diferentes e sons iguais. Olha só, dança. Será que eu poderia escrever dança com S sem alterar o som? Né? O som é o mesmo, mas a grafia correta é com C cedilha. Cinema ou capacete. Nós aprendemos lá nas famílias silábicas que o C, quando ele combina, a letra C, quando ele combina com a vogal E e com a vogal I, ele tem um som diferente do que quando ele, olha aqui, por exemplo, na palavra capacete. O C e o A forma K, né? Ó, capacete. Quando o C está com o E, o som é diferente, né? Capacete. Ou ainda, mansão. Olha só, dança com C cedilha, mansão é com S. O som é o mesmo. Pulso, a mesma coisa. Pulso ou dança. Por que dança é com C cedilha e pulso é com S, né? Pássaro, o som é o mesmo. E quando é que a gente vai saber quando nós vamos utilizar cada uma? A dica que o professor dá é que vocês exercitem sempre a leitura, porque quando nós já estamos acostumados a ler determinada palavra, aquela palavra já entra na nossa cabecinha e a gente pensa assim, ah não, dança é com C cedilha. Por quê? Porque eu aprendi que dança é com C cedilha. Quando nós temos alguma dúvida, nós podemos recorrer ao dicionário, porque as letras, gente, o som é o mesmo, nós precisamos identificar o som dessas letras e a empregabilidade deles, né, onde que elas vão se encaixar ali nessas palavras. Tudo bem? Ó, quando um som pode ser representado por diferentes letras, como saber qual letra usar? É o questionamento que o professor traz. Se o S, o Z e o X têm exatamente o mesmo som, como que eu vou saber que hora que eu uso o S, que hora que eu uso o Z e que hora que eu uso o X? O ideal é que vocês exercitem a leitura, conheçam a grafia correta das palavras e, em caso de dúvidas, possam utilizar o dicionário. Ó, agora vocês vão lá para o livro do quarto ano. Os alunos do quarto ano vão buscar as atividades na página 52. As atividades do livro vão ser realizadas lá no nosso quadro, tá? Então acompanhem. O professor está falando aqui para que vocês procurem a página 52 para dar tempo de vocês acompanharem as atividades do livro. Tudo bem? Os alunos do quinto ano, por enquanto, acompanham pela TV. Vamos lá? A atividade 4 da página 52 diz o seguinte: agora, leia em voz alta as palavras do quadro e preste atenção ao som que as letras S e Z representam. Palavras: paz, capaz, mas, atrás e casca. Ó, as letras S e Z que estão destacadas lá na nossa atividade, no final da palavra e de sílabas, elas representam o mesmo som ou representam sons diferentes? Vamos ler novamente? Olha lá, ó. Paz, capaz, mas, atrás e casca. O som que a letra Z e que a letra S traz nestas palavras é o mesmo ou é diferente? Fácil, né, gente? Representam o mesmo som. Nestas palavras, S e Z têm o mesmo som. Então, a gente já consegue depreender aqui o seguinte, que o S e o Z, quando estão no final das sílabas ou no final das palavras, possuem o mesmo som. É a nossa primeira regra. Tem ainda na página 52 a atividade número 5 para o quarto ano, que diz o seguinte: complete com S ou Z as palavras abaixo. Vamos lá então? O quinto ano, enquanto isso, pode registrar essas palavras no caderno para treinar a grafia dessas palavras. Vamos lá? Letra A, preguiçoso, com S.
Letra B, famosa, com S. Letra C, rapidez, com Z. Letra D, beleza, com Z também. Letra E, japonesa, com S. Princesa, como que vocês acham que escreve princesa? Com S. Camisa, na letra G, com S. Virose, com S também. Análise, com S também. A palavra frase, né? Essa nós utilizamos bastante, também é com a letra S. Hipótese, com S. 13, com Z. Cafezinho, com Z. Florzinha, também é com Z. Lapisinho, com S. Blusinha, com S. Cafezal, com Z. Trânsito, com S. Coisa, S. Cinzeiro, com Z. Defesa, com S. Confusão, com S. Desobedecer, com S. Desapertar, também é com S. Pusemos, com S. E quisemos, com S. Então vejam, se algum de vocês já havia realizado essa atividade com os professores na aula, enquanto nós tínhamos aula presencial, não tem problema, nós revisamos a grafia correta dessas palavras. Então eu sugiro que vocês reescrevam novamente essas palavras no caderno, tanto o quarto quanto o quinto ano, para que quanto mais a gente escreve, a gente vai memorizando a grafia correta, ok? E na página 53, nós temos o exercício número 6, que diz assim, ó, é o mesmo questionamento que o professor já fez. Se o mesmo som pode ser representado por S e por Z, porque o S e o Z ali têm o mesmo som, principalmente quando está entre vogais, o que podemos fazer para saber qual dessas letras usar? Escreva a sua opinião e depois compartilhe com os colegas, né? Nós já respondemos essa questão na nossa discussão anterior. Se elas têm o mesmo som, como saber qual delas utilizar? Aqui cada um vai usar a sua resposta. Mas o que o professor sugere? Sugere-se o uso do dicionário para consultar a grafia correta em caso de dúvidas, né? A gente vai memorizando a grafia correta dessas palavras que a gente vai utilizando no dia a dia, e aquelas que surgem em dúvida, a gente pode utilizar o dicionário. Na número 7, que é a última atividade lá do livro do quarto ano da aula de hoje, nós vamos observar as palavras dos quadros abaixo e as letras destacadas. Vejam só, a palavra improviso, com S, improvisar, com S. A palavra análise, com S, analisar, é com S também. A palavra real, nós temos realizar, com Z. Na palavra moderno, nós temos modernizar, com Z. Então vejam, as palavras que, os verbos, né? Aqui nós temos verbos, improvisar, analisar, realizar, modernizar, que são ações, né? Então, quando esses verbos derivam de uma palavra que já tem a letra S, o S é mantido. É o caso do improviso, improvisar. Improviso tem a letra S, então improvisar vai ser com S. Análise, o verbo analisar vem de uma palavra que já tem a letra S, então o S é mantido. Agora, quando nós vamos colocar vamos criar um verbo, e esse verbo vem de uma palavra que ainda não tem o S para ser mantido, então aqui nós vamos colocar a letra Z, né? É o caso, por exemplo, do real, que vai ser o verbo realizar. Da palavra moderno, modernizar. Aí aqui nós temos com Z. Esta regra possui exceções? Possui. Esta regra possui exceções. Então, nós precisamos sempre, em caso de dúvidas, buscar a ajuda do dicionário.
tá? Agora complete com S ou Z as palavras a seguir. Palavra aviso. Avisar vai ser com S, porque o verbo vem de uma palavra que já tem a letra S. Revisão. Revisar com S. Eterno. Eternizar com Z, porque veja, o verbo aqui vem de uma palavra que não tem a letra S para ser mantida. Então aqui nós utilizamos a letra Z, tudo bem? Útil, utilizar com Z, é a mesma regrinha, né? Veja que na palavra útil nós não temos o S para ser mantido, então utilizar é com Z. Atual, atualizar com Z. Liso, alisar com S. Por quê? Porque o verbo deriva de uma palavra que já tem a letra S. Então o S é mantido. Tudo bem? Sempre lembrando, em caso de dúvidas, procure um dicionário. A questão traz um questionamento na letra A. Nestas palavras, a letra S e Z representam o mesmo som? Vamos ver. Avisar, revisar, eternizar, utilizar, atualizar. Vejam, gente, o som é exatamente o mesmo. Então, a resposta para a letra A aqui seria que sim, elas possuem o mesmo som. Então, estas atividades lá do livro do 4º ano servem também para o 5º ano revisar os conteúdos já estudados no ano passado. Tudo bem? Agora, no livro do 5º ano, na página 104, tem um textinho que o professor gosta muito de trabalhar. No ano passado, quando eu trabalhava com o 5º ano, esse texto aqui serviu de base para muita coisa que eu trabalhei. Como nós falamos de respeitar as variações linguísticas, ou seja, respeitar o modo das pessoas serem diferentes, porque nem todo mundo é igual a nós e nem todo mundo fala igual a nós, o professor trouxe esse textinho aqui que fala sobre o respeito, não só sobre o modo com que as pessoas falam, mas das coisas que as pessoas gostam, da maneira com que elas se comportam. Vamos realizar a leitura? 5º ano já pegou lá na página 104 do livro? Vamos lá? Meninas que jogam futebol e meninos bailarinos falam sobre preconceito. É um texto da Luíse Soares, que ela escreveu em colaboração para a Folha do Rio de Janeiro. Na Copa das Confederações de Neymar, Fred e companhia, que termina amanhã, não há espaço para meninas, mas elas estão dando um jeito de invadir o campo de futebol. As gêmeas Laís e Larissa Martins, de 11 anos, sabem bem que esse não é um esporte só para homens. Elas fazem parte de um time de futebol mirim do Rio. Foi Laís quem se interessou primeiro pelo esporte, influenciada pelo irmão mais velho. Ela começou no Vasco da Gama, jogando com meninos, e chegou a disputar um torneio com a equipe. Os meninos falavam: essa menina não joga nada. Mas, quando entrei em campo, viram que eu jogava bem, contou Laís, que sonha em entrar para a seleção brasileira. Ela não se incomoda com as pessoas que acham que o esporte é coisa de menino. Bobagem, meninas jogam muito bem. Larissa tem uma reclamação a fazer. Tem mais torneios para meninos. As duas são fãs de Marta, da seleção brasileira. A jogadora acha que há preconceito. No Brasil, a modalidade é considerada amadora, não há liga profissional. E os bailarinos? Assim como jogadoras de futebol, meninos que fazem balé sofrem preconceito. Denilson Afonso, de 12 anos, faz balé há 4 anos e quer ser profissional como seu ídolo, o bailarino russo Mikhail Baryshnikov. Apesar do apoio da família, sofre com colegas. Já sofri bullying na escola. Acho idiotice, cada um faz o que quer. Eles são excluídos, nem podem pedir para ir ao banheiro porque tem alguém esperando no corredor para brigar, e são chamados de bailarina, disse a mãe de Denilson, Ionai Afonso. Colega de Denilson na escola de dança, Jonatas Lopes, 11, estuda balé há 6 anos. Ele também convive com as provocações na escola e já foi até agredido uma vez por colegas. Muitas pessoas me zoam e outras não. Para mim, isso não tem nada a ver. Algumas coisas que são para menina também podem servir para meninos, disse Jonatas. E os homens têm papel de destaque nos palcos. O brasileiro Tiago Soares, por exemplo, é o principal bailarino do prestigiado Royal Ballet de Londres desde 2006.
Ele diz que hoje há mais espaço para os homens. Então vocês vejam, esta é uma reportagem, né, que foi publicada na Folha de São Paulo, né, em 29 de junho de 2013. Lá no texto, vejam assim, quando a gente fala em preconceito, é quando a gente julga alguma coisa sem conhecer direito, né? Então, assim como nós precisamos respeitar a maneira com que as pessoas falam diferentes da nossa, tanto as meninas precisam respeitar as outras que gostam de jogar futebol, por exemplo, e os meninos também precisam respeitar aqueles que gostam de balé. Então, ninguém é obrigado a falar conforme nós falamos e ninguém é obrigado a gostar daquilo que nós gostamos. Então, o respeito gera uma sociedade muito mais prazerosa de ser vivida, tudo bem? Então, lá no livro, na página 108, a gente tem algumas atividades que trazem já para a ortografia que nós temos trabalhado. Acompanhem comigo. Releia esta frase da reportagem. As gêmeas Laís e Larissa Martins, 11, sabem bem que esse não é um esporte só para homens. Então, na atividade A, nós vamos sublinhar as palavras que são escritas com a letra S. Então, nesta frase, vamos sublinhar todas as palavras que são escritas com S. Vamos lá? Ó. As gêmeas Laís, Larissa, Martins sabem esse esporte só homens. Então vejam que a gente tem o S no final da palavra, nós temos o S no começo da palavra, nós temos SS, né, 2 S juntos, enfim. Nós temos o emprego do S de várias maneiras. Organize as palavras que você sublinhou no quadro abaixo, separando-as em 2 grupos. Então aqui nós vamos separar as palavras que são com S e as palavras que são com 2 S's. Fácil, né, gente? Olha lá. Palavras com S. As gêmeas Laís Martins sabem esporte só homens. E com SS nós temos Larissa e esse. Tudo bem até aqui? Agora, leia em voz alta as palavras do quadro, prestando atenção ao som representado pela letra S e pelo conjunto de letras SS. Vamos lá, ó. As gêmeas Laís Martins sabem esporte só e homens. Então, reparem no som da letra S quando ela está sozinha. Agora vamos para o outro quadro, ó. Larissa e C. O som do S sozinho e o som do S quando ele está junto com outro S. O que vocês observam? Que a letra S e o conjunto de letra SS representam o mesmo som? Ou que a letra S sozinha e o conjunto de letras SS representam sons diferentes? O que vocês acham? Ó, homens, Larissa. O que vocês acham? Eles representam o mesmo som. Então, mesmo aqui eles apresentando o S sozinho e aqui em conjunto, o som é o mesmo. Na atividade 2, releia esta frase da reportagem em voz alta e pinte as letras que representam o mesmo som representado por SS. Vamos lá. Assim como jogadoras de futebol, meninos que fazem balé sofrem preconceito. Eles são excluídos. Ele diz que hoje há mais espaço para os homens. Então, agora nós vamos procurar aqui e circular todos os lugares onde nós temos o S e o SS com o mesmo som. Vamos lá? Ó, o S ou outras letras que façam o mesmo som do SS. Ó, assim, jogadoras, ó, veja como o som é o mesmo. Meninos sofrem preconceito, excluídos. Ele diz espaço e os. Vejam, gente, que várias letras também produzem o mesmo som, né? Que letras você pintou?
SS, S, C, X, Z e C cedilha, porque elas apresentam o mesmo som. E o que você observou em relação ao som representado por essas letras? Que cada uma delas apresenta um som diferente? Que apenas uma representa esse som? Ou que esse som pode ser representado por diferentes letras? Fácil, né, gente? Que esse som pode ser representado por diferentes letras. O som representado por SS na palavra Larissa também pode ser representado pelas letras X, Z, S, C e C cedilha. E pelo conjunto das letras, né, pelas combinações ali de SC, SC cedilha e XC. Vamos ver o que ele diz lá. Ó. Quando um som pode ser representado por diferentes letras, como saber qual letra usar ao escrever palavras com esse som? Nós já discutimos isso, né? Que a grafia correta, a gente vai memorizando ela à medida que a gente vai escrevendo essas palavras corriqueiramente. Mas que se surgir de uma dúvida, o que nós podemos fazer? Consultar o dicionário. Na atividade 4, olha lá, gente. Complete as palavras abaixo com X ou Z. Se tiver dúvidas, a dica do professor, consulte um dicionário. Vamos lá, ó. Texto. As palavras elas vão ter praticamente o mesmo som, mas vamos ver a letra que é utilizada. Ó. Texto, com X. Arroz, com Z. Rapaz, com Z. Capaz, com Z. Extra, com X. Cartaz, com Z. Sexta, com X, que é o dia de hoje, né? Vez, com Z. Xadrez, com Z. Atriz, com Z. Paz, com Z. Auxiliar, com X. Chafariz, com Z. Experiência, com X. Extremo, com X. E eficaz, com Z. Muito bem? Então agora vocês vão escolher uma destas palavras, lá os alunos do 5º ano, para registrar no livro e escrever uma frase. Os alunos do 4º ano também podem fazer isso no caderno. A atividade 5 diz o seguinte, ó, complete as palavras a seguir com C, C cedilha, S ou SS. Olha lá. Paçoca, C cedilha. Pessoa, com 2 S's. Pescoço, C cedilha. Cebola, com C. Selo, com S. Cinema, com C. Expulsão, com S. Açúcar, com C cedilha. Verso, com S. Assumir, com 2 S's. Foi-se, com C. E ingresso, com 2 S's. Novamente aqui, gente, para vocês ir treinando a grafia correta dessas palavras. Então, ó, escolha uma destas palavras e escreva uma frase com ela. Os alunos do 5º ano registram no livro, os alunos do 4º ano podem registrar no caderno. Tudo bem? Atividade 6. Complete as palavras com SC ou XC. Aqui nós vamos ver que eles também têm o mesmo som. Olha lá, ó. Piscina, SC. Excelente, XC. Crescimento, SC. Fascínio, SC. Exceção, XC. Adolescente, SC. 600, SC. E excepcional, XC. Mais uma vez, um grupo de letras ali, né? Uma combinação de letras que apresentam o mesmo som, né? Escolha uma dessas palavras e escreva uma frase com ela. 5º ano registra no livro, 4º ano no caderno.
Mais uma vez, gente, a nossa aula está chegando ao fim e nós temos atividades com relação à ortografia das palavras na atividade que vocês receberam lá da escola. Então, o 4º ano tem uma atividade e o 5º ano vai ter a mesma atividade, tá? Então, essa atividade ela é comum, tanto para o 4º quanto para o 5º ano, a atividade de ortografia. Ó, sempre lembrando, gente, aqui nós vamos preencher na atividade 4 lá da tarefa de vocês, com a letra que preenche corretamente a palavra, né? Buzina, mesa, anzol, asa e exercício. Aqui vocês podem conferir, se vocês souberem a grafia correta, já registra. Se não souber, pesquisa no dicionário. E na número 5, nós temos um poema a seguir com várias letras diferentes que possuem o mesmo som. Então, nós vamos preencher o poema utilizando as letras ou conjunto de letras que estão no quadro. Vejam lá, ó. Lá em cima, o sol nasceu e o dia amanheceu, todo nosso, todo seu, diz a letra da canção. Então aqui, gente, nós vamos pesquisar qual letra ou qual conjunto de letras que vai encaixar corretamente dentro do nosso poeminha. Tudo bem? Então, olha, gente, são poucas atividades para que vocês façam por aula. Eu espero que vocês tenham facilidade, revisem todo o conteúdo, porque semana que vem nós teremos uma avaliação. Eu desejo boa sorte a todos, estou com saudade de vocês e espero que vocês realizem uma avaliação aí e todo mundo tire 10. Tudo bem? Um abraço do professor Júnior e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau! Obrigado por nos ensinar com amor, paciência, carinho e dedicação. Aprendo me divertindo. Parabéns a todas as professoras. Vem aí, Ciências da Natureza. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula de Ciências da Natureza? Então, presta atenção que hoje a gente vai ter um assunto legal. Lembram que a professora falou ontem que era para todo mundo vir assistir? Então, vamos prestar atenção que hoje tem muita coisa interessante para a gente conversar. Lembram das 3 palavrinhas? Quais são elas? Vamos lá. Conhecimento, experiência e investigação. Conhecimento nós adquirimos todos os dias desde que nós nascemos. As experiências nós vamos realizando quando a gente vai experimentando as coisas, vai vendo aquilo, né, que a gente vai observando, tudo aquilo que vai acontecendo. E a investigação, né, a gente vai concluir o que aconteceu na experiência e vai ajudar a gente a adquirir novos conhecimentos. Vamos lembrar o que a gente trabalhou ontem? Tenho certeza que ainda está fresquinho na cabeça de vocês. Tipos de fontes de energia. Vocês lembram que a gente falou muito sobre a energia elétrica? Então, quais são os tipos das fontes de energia? Então, a energia elétrica é a mais usada no planeta, né? Todas as pessoas, a maioria das pessoas usam a energia elétrica, precisam dela. As usinas hidrelétricas são aquelas usinas que a energia ela vem da água, né? Então a força da água é que faz com que a energia elétrica aconteça, né? Nós vamos falar hoje um pouco mais sobre a usina hidrelétrica, tá? As usinas eólicas, da onde que vem a força, da onde que eles tiram a força? Do vento, e a partir desta força é que vai originar a energia. Outra usina é a termoelétrica. A termoelétrica faz o quê? Ela queima, né, determinado combustível e aí ela vai ter o calor, né?
quanto maior a temperatura, maior é a fonte de energia, maior vai ser a energia produzida por essa usina. E não é somente a usina, né, termoelétrica que usa essa energia do calor. Tem também lá o fogão a lenha, né? Quando o pai vai lá assar uma carninha no domingo, né, também ele usa o calor, né? Tem também aquelas casas que usam aquelas placas com os reservatórios de água, e ali o calor ele é passado da placa que retira o calor do sol para a água, e a água vem aquecida para dentro da casa. Tem também a energia magnética, que é aquela que tem o trem. Lembram do trem maglev? Então, ela usa a energia magnética, né? Então, os opostos, né, da energia do ímã, né, os polos opostos, eles se atraem. Os polos iguais, eles se repelem, e o que acontece? O trem corre muito, lembram? O nosso objetivo de hoje tem tudo a ver também com energia elétrica. O que a gente vai fazer hoje? Nós vamos trabalhar ciência junto com história e um pouquinho de geografia. Conhecer a história e a importância da usina hidrelétrica de Itaipu. Nossa, a hidrelétrica de Itaipu, ela é muito legal, e ela fica onde será? Vocês já vão descobrir. Então vamos ver qual é a nossa pergunta disparadora? Qual é a relação entre a água e a produção de energia elétrica? Mas o que tem a ver água com energia elétrica? Tenho certeza que já tem gente aí que sabe, porque prestou muita atenção na aula de ontem, e tenho certeza que a gente vai aprofundar ainda mais o nosso conhecimento hoje. Vamos ver as hipóteses, estou esperando. Vamos, pessoal, cadê? A primeira hipótese. A força produz energia. Aí, pessoal, lembraram da aula de ontem? O rio corre rápido e ajuda para produzir energia. Muito bem, vamos lá? A água junto com a energia elétrica pode causar choque. E a próxima, a descarga elétrica. Então, essas são as hipóteses, e no final da aula nós vamos validar, vamos ver se está tudo certinho e vamos entender o porquê disso tudo. Para começar, nós vamos viajar. Vamos viajar para onde? Para a divisa entre Paraná, que fica aqui no nosso país Brasil, e Paraguai. Então, são dois países que tem ali uma usina hidrelétrica que está trabalhando com esses dois países. Vamos ver qual é, né? Nós vamos falar da usina hidrelétrica de Itaipu. Então, vocês estão vendo aqui essa imagem? Essa imagem, ela só é uma parte da usina hidrelétrica, mas ela é gigantesca. Ela foi por muitos anos a maior usina hidrelétrica do mundo. Hoje ela só perde para uma outra usina hidrelétrica que se chama Usina Hidrelétrica de Três Cabeças, que fica lá na China. Então, essa usina, a nossa usina, é a segunda maior usina do mundo, mas ela já bateu em produção de energia elétrica a usina de Três Cabeças. Ela já produziu mais energia, mais megawatts do que a usina de Três Cabeças, mas isso a gente vai vendo para frente. A Itaipu binacional. Quando a gente falar bi, é 2, quer dizer, ele se refere a 2. Ela é binacional porque ela pertence a duas nações. Quais são essas nações? O Brasil e o Paraguai. Vocês lembram que a professora mostrou no mapa que ela está bem no centro do Brasil, né? Bem na divisa Brasil e Paraguai? Então, é por isso que ela é chamada de binacional.
A energia da usina hidrelétrica, ela pode ser considerada, ela tem 3 características. Quais são essas 3 características? Ela é uma energia limpa, porque ela não polui o meio ambiente, né? Então, mesmo ela produzindo essa quantidade tão grande de energia elétrica, ela não polui o meio ambiente. Ela é sustentável, porque ela só precisa da força e do movimento que a água faz, né? Então, a queda que a água faz e essa força é que faz gerar a energia elétrica. E ela é renovável, porque a água se renova na natureza. E vou contar uma curiosidade para vocês. Como o Rio Paraná, que é o rio que tem essa água que leva, né, a água da usina hidrelétrica é a água que passa pelo Rio Paraná. Esse rio, ele tem vários afluentes. E aqui no Brasil não existe somente a usina hidrelétrica de Itaipu. Existem muitas outras usinas hidrelétricas. E a mesma água que passa pela usina hidrelétrica de Itaipu, ela já passou por outras usinas quando ela estava passando e depois ela desceu no rio e ela chegou aqui na usina hidrelétrica de Itaipu. Para vocês terem ideia, tem água que já passou por 17 usinas até ela chegar na usina hidrelétrica de Itaipu. Interessante, né, pessoal? Por isso que a gente pode dizer que ela é renovável. Então, agora a gente vai ver quais são essas etapas que a água passa dentro da usina para ela gerar a energia. Então, a primeira etapa é a qual? É o lago. Então, vocês lembram ontem que a professora falou lá na nossa maquete? Vamos mostrar novamente a maquete? Quero agradecer às professoras Thaís e a professora Cristiane que fizeram para a professora essa maquete para a gente poder estar usando. Obrigada, profs. Então, o que aconteceu? O rio veio, aqui ele encontrou uma barragem. Essa barragem fez o quê? Ele segurou a água aqui em cima, vocês estão vendo? Sempre a barragem, ela vai ser muito mais alta para que a água tenha essa força de correr, né? Essa força para ela descer. Então, ele formou um lago gigantesco, tá? A usina, essa barragem, para vocês terem ideia, a altura dela, da usina hidrelétrica de Itaipu, ela equivale a um prédio com 65 andares. Imaginem um prédio com apartamentos um em cima do outro e ali tem 65 apartamentos. É muito grande, né? Então, onde está a barragem? Lá embaixo, onde é o leito do rio, não vai ter água, porque a água está aqui, barrada, e ela vai descer por algum outro lugar. Vocês já vão ver. Então, a água do rio chega e ela é barrada, ela para aqui nesse lugar, formando um gigantesco lago. Vamos lá. Depois, o que vai acontecer? Existem os dutos forçados. Vamos lá para a tela? Aqui nos dutos forçados, o que são eles? Eles são esses canos grandes, brancos que estão aqui. Eles também são gigantescos e eles são bem largos. Para quê? Para que venha uma quantidade boa, né? Uma certa quantidade de água. E aqui dentro, aqui por baixo, em algum lugar aqui desses dutos forçados, vai ter um gerador, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai levar, ele vai conduzir. Então, por isso que ele diz dutos forçados. Ele força a água a passar por ele, né? Lembram que a professora falou que lá embaixo, né, da barragem tem uma parte que o leito do rio ela é seca? Por quê? Porque as águas não passam pelo leito do rio, mas sim passam por esses dutos forçados, tá? Depois dos dutos forçados, o que vai acontecer? Essa água vai passar muito forte pelas turbinas. É a turbina que faz um movimento muito rápido. Imaginem um movimento mais rápido que vocês puderem. Um movimento tipo de flash. Então,
É essa turbina que vai ter esse movimento, e esse movimento ele vai gerar uma energia que a professora vai falar e vai explicar daqui a pouquinho para vocês, que é a energia cinética, tá? Essa energia cinética, ela vai fazer o quê? Ela vai ser transformada em energia elétrica. Tudo isso vai acontecendo enquanto as pessoas vão fazendo o quê? Elas vão analisando e vendo tudo o que está acontecendo da sala de controle, né? É de lá que eles estão analisando tudo o que está fazendo, o que está acontecendo. Aí, depois de tudo isso, a energia elétrica é distribuída por esses cabos, né, até chegar na nossa casa. A quantidade de energia que é produzida na usina, a energia ela vem muito forte, então ela tem que ser transformada, tem que ser diminuída para daí ela chegar na nossa casa assim e não dar choque em tudo que é coisa, tá? Lembram que a professora falou da energia cinética? O que é a energia cinética? É energia associada à velocidade de um corpo. Qual era o corpo que nós estávamos falando lá? Vocês lembram? O corpo que movimentava muito rápido são as turbinas. Muito bem, que bom que alguém me lembrou ali, porque a professora já estava quase esquecendo. Então, a energia movimenta esse corpo que é a turbina, muito rápido, e quanto maior a velocidade, mais energia ele vai produzindo, tá? Então a energia elétrica, ela vai sendo produzida através do movimento, e esse movimento ele vem da energia cinética. Mas vamos pensar, será que uma usina deste tamanho nasceu assim, do nada, de repente, de um dia para o outro? Então vamos ver, mas como surgiu a usina hidrelétrica de Itaipu Binacional? Para me ajudar, eu vou chamar a professora Thaís e nós vamos fazer uma linha do tempo. Então vamos lá, pessoal. A professora trouxe alguns... Oi, professora. A professora trouxe alguns anos e fatos importantes. Vocês vão ver que algumas fotos que a professora trouxe, elas não estão assim tão visíveis, porque são fotos lá daquela época, né? E a nossa história, na verdade, começa onde? Lá no ano de 1966. Mas o que aconteceu neste ano, será? Então, o ano de 1966, aconteceu a assinatura de uma ata, né? De um documento onde o Brasil e o Paraguai fizeram um acordo que eles iriam estar produzindo energia elétrica para os dois países e usando a água do mesmo rio, tá? Então foi um acordo assim, né, entre duas nações. Porque se eles também não fizessem um acordo, o que poderia acontecer? Um país gostar da ideia, outro país não gostar da ideia e acabavam, né, tendo alguma guerra ou algum desentendimento. Então aqui a professora tem uma foto bem antiga onde estava sendo assinado essa ata entre os dois países. Depois, o que aconteceu? Passaram alguns anos, claro que durante outros anos aqui também foram acontecendo outros fatos, mas a professora pegou lá o ano de 1973. O ano de 1973, o que foi que aconteceu? Os técnicos, eles começaram a percorrer o Rio Paraná para ver onde que ficava o melhor lugar para ser construída a usina hidrelétrica. Então vieram engenheiros tanto do Brasil quanto do Paraguai e eles estavam vendo no percurso do rio onde era o melhor lugar para ser construído. Então essas duas fotos aqui, que são bem antigas, mostram aqui dois trabalhadores, né, pegando ali o barquinho
para irem para o rio, para ver onde era o melhor lugar. E aqui essa outra imagem mostra o rio há muito tempo atrás, onde eles estavam navegando. Vamos pular mais alguns anos e vamos lá para o ano de 1978. Nesse ano aqui eu já era nascida, mas nesses outros ali não. Eu ainda não existia. E tenho certeza que muito pai de vocês aí também não existiam, né? E vocês nem sonham ainda. Então, no ano de 1978, teve um outro fato muito importante. Só que esse fato, ele iniciou lá em 1973 e terminou no ano de 1978, que foi o quê? Foi a construção de uma vila para os trabalhadores. Então, como eles precisavam de muita gente para trabalhar, para construir a usina hidrelétrica, o que eles fizeram? Eles chamaram trabalhadores de todo o Brasil. Então, como essas pessoas não tinham onde morar lá em Foz do Iguaçu, o que eles fizeram? Eles construíram uma grande vila. E essa grande vila, os trabalhadores estavam morando. Então, aqui é uma foto aérea desse lugar onde eles construíram. Cada quadradinho branco que tem ali era uma casa. Então vejam o tamanho desse lugar que ficou. Gigante, né, pessoal? Então, lembram que a professora acabou de falar? A usina hidrelétrica de Itaipu, né, ela está no Paraná, num município chamado Foz do Iguaçu, que é lá onde tem aquela ponte que atravessa para o Paraguai, quem gosta de fazer compras, né, aquela ponte que se chama Ponte da Amizade. Aí vamos pular para o ano de 1982, né? O que será que aconteceu neste ano? Neste ano foi que iniciou o início das desapropriações. Voluntários resgataram os animais que viviam às margens do rio onde seria inundado. Então vamos pensar assim, a usina hidrelétrica, ela é muito importante, mas ela também trouxe alguns problemas ambientais. Então mesmo que ela seja, né, tenha o lado positivo, ela teve também um lado negativo. Porque o que aconteceu? Quando eles fecharam a barragem e aquele lugar começou a encher e virar um lago, as pessoas tiveram que sair dali, porque ali existiam muitas moradias, sem contar com os animais que viviam ali. Eles perderam as suas casas. Então, cerca de 35 mil animais, eles foram resgatados e levados para um outro lugar para eles viverem. Então, aqui, né, é uma foto que eles estavam lá resgatando animais. Sem contar que também com esse lago formado, muitas plantações foram também inundadas. E também aconteceu um fato muito triste. Um dos principais pontos turísticos, que era as Sete Quedas, que eram cachoeiras muito bonitas e que vinham pessoas de todo o Brasil visitar, essa cachoeira ela desapareceu com o lago. Então ela ficou submersa com o lago ali. Pulamos para outro ano. 2007. Olha que salto. No ano de 2007, o que será que aconteceu? São inauguradas as 2 últimas turbinas. Então, o que aconteceu? Começaram a gerar, totalizaram 20 turbinas geradoras de energia. Essas 20 turbinas eram o que eles tinham em mente lá no ano de 1966. E elas, então veja, eles começaram lá em 1966 e só aqui no ano de 2007, é que eles conseguiram concretizar, né, o que eles tinham, o objetivo que eles tinham, né? Essas turbinas, das 20 que existem lá, 10 são
para uso dos brasileiros e as outras 10 são para uso dos paraguaios, tá? Então, metade da usina é paraguaia, a outra metade é brasileira. E o centro, né, da divisa, ela fica exatamente no meio da usina. Então, aqui tá uma imagem da usina, da turbina, desculpe. Então, olhem o tamanho da turbina, pessoal. Ela é muito grande. E ela é também uma peça única, igual a professora explicou ontem para vocês, lá daquelas hélices das usinas eólicas, o mesmo acontece com as turbinas da hidrelétrica de Itaipu. Elas não são desmontadas e elas precisam ser carregadas inteiras em gigantescos caminhões, tá? Chegamos no ano de 2016, 4 anos atrás aqui, né, que a gente viveu. Em 2016, teve um fato assim super importante para a usina hidrelétrica de Itaipu. O que foi que aconteceu? A usina conseguiu bater um recorde, que ela gerou mais de 100 milhões de megawatts por hora. Então, em 1 hora, eles geraram mais de 100 milhões de megawatts. Então, veja, a usina de Três Gargantas, eles tinham feito lá uma proposta, né, um limite de recorde que eram 93 milhões de megawatts a ser produzido. Mas a usina hidrelétrica de Itaipu bateu esse recorde e gerou mais ainda do que eles tinham se proposto a produzir. E aqui, por último, a professora trouxe então a foto, né, uma foto assim, da usina, pegando um dos lados da usina, aqui ao lado do Paraguai, tá? E lá do outro lado, se vocês verem, é o lado do Brasil, tá? Então, pessoal, essa aqui é a história de Itaipu. Então, foi uma usina que ela levou muito tempo para ser construída e ela continua sendo uma das mais importantes. Então, vocês viram o quanto ela é importante, né? O quanto para a nossa produção de energia? Então, continuando, vamos lembrar da nossa pergunta? Qual é a relação entre a água e a produção de energia elétrica? Vamos lá? Quais foram as hipóteses? O rio corre rápido e ajuda para produzir energia. Lembram lá que o rio não corre, ele corre rápido, mas o que acontece? Ele vai parar naquele lago. Depois, a força produz energia. Isso mesmo, a força que a água, da descida da água, né, por aqueles tubos, né, aqueles canos, os dutos, né, ele que vai fazer com que a água tenha mais energia, mais força e gere essa energia. A água junto com a energia elétrica pode dar choque. Então vejam lá, pessoal, água com energia elétrica, se a gente coloca alguma coisa eletrônica dentro da água, porque a água é condutora de energia, ela realmente pode dar choque. Mas aqui a gente depende da água para gerar essa energia, tá? A descarga elétrica. Vamos pensar o que será que é descarga elétrica? A descarga elétrica, ela é na verdade também uma energia, mas não a energia que é produzida lá em Itaipu. Ela é a energia que vem dos raios. Então, quando tem uma tempestade e vem um raio, aquilo é uma descarga elétrica, tá, pessoal? Então, nosso objetivo, conhecer a história e a importância da usina elétrica de Itaipu. Nós conhecemos a história de Itaipu, fizemos até mesmo uma linha do tempo, né? Mostrando os fatos importantes que aconteceram no decorrer lá, desde quando foi construída, né? Eles assinaram a ata, né, do acordo entre Brasil e Paraguai até os dias quase de hoje, né? Ali a gente falou até 2016, mas hoje ainda a usina hidrelétrica também fornece muita energia para uma boa parte do nosso país. Concluindo, a construção da usina trouxe benefícios, mas junto aconteceram alguns problemas ambientais. Realmente, quando teve o lago, tiveram problemas ambientais, principalmente com os animaizinhos.
A energia de uma hidrelétrica vem da força da água. Lembram? A água desce, forma com muita força para ela gerar essa energia. E a usina hidrelétrica de Itaipu é binacional, pertence ao Brasil e ao Paraguai. Então, por isso, binacional, duas nações. Então, hoje é um dia muito especial, porque nós estamos comemorando, comemorando hoje o 100º programa do Vem Aprender. E eu quero chamar aqui a professora Thaís e a professora Maria de Fátima, que são duas professoras que trabalham também com o grupo de pesquisa, para comemorar junto com a gente. Então, 100 programas do Vem Aprender. Então, muito obrigada, crianças, por vocês estarem aí junto com a gente e os pais por estarem nos auxiliando com esse trabalho. Muito bem, então, parabéns para todos nós! Chegamos ao final do nosso 100º programa Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e continue estudando e se cuidando em casa. Faça todas as atividades com muito capricho. Em nome de todos os professores e demais profissionais da educação e também aqui da TV Educativa, nosso muito obrigado por ficar aqui com a gente. Na próxima segunda-feira é feriado de Independência, mas nós estaremos por aqui. Vamos terminar o nosso ano letivo e nenhum coronavírus vai impedir o seu aprendizado. Até segunda e tchau!